Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Malu Oliveira, oficineira de teatro. Estamos aqui para mais um encontro e hoje a gente vai continuar a aula sobre o Michel Foucault e o texto O Corpo Utópico. Então, para recapitular, eu vou ler novamente a sinopse do Foucault, que é um filósofo, né? Foucault foi um filósofo historiador das ideias, teórico social, filólogo, crítico literário e professor da Cátedra História dos Sistemas do Pensamento, no célebre Collège France, de 70 até 84, o ano de sua morte. Suas teorias abordam a relação entre poder e conhecimento e como elas são usadas como uma forma de controle por meio social e por meio de instituições sociais. Embora muitas vezes seja citado como pós-estruturalista e pós-modernista, Foucault acabou rejeitando esses rótulos, preferindo classificar seu pensamento como uma história crítica da modernidade. Seu pensamento foi muito influente tanto para grupos acadêmicos quanto para ativistas, né? Ele vem com um pensamento sobre o corpo e alma, corpo ativo, corpo em movimento, e é basicamente esse corpo utópico, né? O que seria a utopia, né? Eu vou pegar a definição aqui de utopia para a gente falar: lugar ou estado ideal de completa felicidade e harmonia entre os indivíduos. Qualquer descrição imaginativa de uma sociedade ideal, fundamentada em leis justas e em instituições político-econômicas verdadeiramente comprometidas com o bem-estar da coletividade. Então, a utopia é esse pensamento que existe um lugar onde a felicidade é plena, onde não existe problemas, onde todo mundo vive em harmonia. Então, o que é a utopia do corpo, né? Como a gente pensa o nosso corpo, como a gente sente o nosso corpo, como a gente tem reagido a ele e como tem tratado dele, né? Então, é um pouco disso. Então, vou continuar aqui o texto. A primeira parte tá na outra aula, então se você perdeu, corre lá, vê o outro vídeo e volta aqui. Então, continuando o texto, corpo utópico. Corpo incompreensível. Já começou mal, né, gente? Corpo incompreensível, penetrável e opaco, aberto e fechado. Corpo utópico. Corpo absolutamente visível, porque sei muito bem o que é ser visto por alguém de alto a baixo. Sei o que é ser espiado por trás, vigiado por cima do ombro, surpreendido quando menos espero. Sei o que é estar nu. Entretanto, esse mesmo corpo, e também tomado por uma certa invisibilidade da qual jamais posso separá-lo. A minha nuca, por exemplo, posso tocá-la, mas jamais vê-la. As costas, que posso ver apenas no espelho, e o que esse ombro, cujos movimentos e posições conheço com precisão, mas que jamais poderei ver sem me retorcer-me espontaneamente. Como que é esse olhar a nuca, né? Começamos esse trecho já com um pensamento. Como você se vê? Como você se relaciona com o seu corpo? É bem esse texto, né? O corpo fantasma que não aparece senão na miragem de um espelho e mesmo assim de maneira fragmentada. Necessito realmente dos gênios e das fadas e da morte e da alma para ser ao mesmo tempo indissociavelmente visível e invisível. E além disso, esse corpo é ligeiro, transparente, imponderável. Não há uma coisa. Anda, mexe, vive, deseja, se deixa atravessar sem resistências por todas as minhas intenções. Sim, mas até o dia em que fico doente, sinto dor de estômago e febre, até o dia em que estala no fundo da minha boca a dor de dentes,
Então, deixo de ser ligeiro, imponderável e etc. Me torno coisa, arquitetura fantástica e arruinada. Não realmente, não se necessita de magia, não se necessita de uma alma, nem de uma morte para que eu seja, ao mesmo tempo, opaco e transparente, invisível e visível, vida e coisa. Para que eu seja utopia, basta que seja um corpo. Todas essas utopias pelas quais esquivava o meu corpo simplesmente tinham seu modelo, seu ponto primeiro de aplicação, tinham seu lugar de origem em meu corpo. Estava muito equivocado há pouco ao dizer que as utopias estavam voltadas contra o corpo e destinadas a apagá-lo. Elas nasceram do próprio corpo e depois, talvez, se voltaram contra ele. Uma coisa, entretanto, é certa: o corpo humano é o ator principal de todas as utopias. Depois de tudo, uma das utopias mais velhas que os homens contaram a si mesmos não é o sonho de corpos imensos, sem medidas, que devorariam o espaço e dominariam o mundo? É a velha utopia dos gigantes que se encontra no coração de tantas lendas na Europa, na África, na Oceania e na Ásia. Essa velha lenda que durante tanto tempo alimentou a imaginação ocidental de Prometeu a Gulliver. O corpo é também um grande ator utópico quando se pensa nas máscaras, na maquiagem e na tatuagem. Usar máscaras, maquiar-se, tatuar-se, não é exatamente como se poderia imaginar adquirir outro corpo, simplesmente um pouco mais belo, melhor decorado, mais facilmente reconhecível. Tatuar-se, maquiar-se, usar máscaras é, sem dúvida, algo muito diferente. É fazer entrar o corpo em comunicação com poderes secretos e forças invisíveis. A máscara, o sinal tatuado, o enfeite colocado no corpo, é toda uma linguagem enigmática, cifrada, secreta, sagrada, que se deposita sobre esse mesmo corpo, chamando sobre ele a força de um Deus, o poder surdo do sagrado ou a vivacidade do desejo. A máscara, a tatuagem, o enfeite coloca o corpo em um outro espaço e o fazem entrar em um lugar que não tem lugar diretamente no mundo. Fazem desse corpo um fragmento de um espaço imaginário que entra em comunicação com o universo das divindades ou com o universo do outro. Alguém será possuído pelos deuses ou pela pessoa que acaba de seduzir. Em todo caso, a máscara, a tatuagem, o enfeite são operações pelas quais o corpo é arrancado do seu espaço próprio e projetado a outro espaço. Escutem, por exemplo, esse conto japonês e a maneira como um tatuador faz passar a um universo que não é o nosso, o corpo da jovem que ele deseja. O sol lançava seus raios sobre o rio e incendiava o quarto das 7 esteiras. Seus raios, refletidos sobre a superfície da água, formavam um desenho de ondas douradas sobre o papel dos biombos e sobre o rosto da jovem em sono profundo. Seikishi, depois de ter corrido os tabiques, tomou entre as suas mãos 2 ferramentas de tatuagem. Durante alguns instantes permaneceu imerso numa espécie de êxtase. Precisamente agora saboreava plenamente a estranha beleza da jovem. Parecia-lhe que podia permanecer sentado diante desse rosto imóvel durante dezenas ou centenas de anos, sem jamais experimentar nem cansaço nem aborrecimento. Assim como o povo de Mênfis embelezava outrora a terra magnífica do Egito em pirâmides e de esfinges, assim Seikishi, com todo o seu amor, quis embelezar com seu desenho a pele fresca da jovem. Aplicou-lhe de imediato a ponta de seus pincéis de cor, segurando-os entre os polegares.
e os dedos anular e o pequeno da mão esquerda. E à medida que as linhas eram desenhadas, picava-lhes a agulha que segurava na mão direita. E quando se pensa que as vestimentas sagradas ou profanas, religiosas ou civis, fazem o indivíduo entrar no espaço fechado do religioso ou na rede invisível da sociedade, então se vê que tudo quando toca o corpo, desenhos, cores, diademas, tiaras, vestimentas, uniformes, faz alcançar seu pleno desenvolvimento, sob uma forma sensível e abigarrada às utopias seladas no corpo. Mas se fosse preciso descer mais, uma vez abaixo das vestimentas, se fosse preciso alcançar a própria carne, e então se veria que em alguns casos, em seu ponto limite, é o próprio corpo que volta contra si seu poder utópico e faz entrar todo o espaço do religioso e do sagrado, todo o espaço do outro mundo, todo o espaço do contramundo, no interior mesmo do espaço que lhe está reservado. Então o corpo, em sua materialidade, em sua carne, seria como produto de suas próprias fantasias. Depois de tudo, acaso o corpo de um dançarino não é justamente um corpo dilatado, segundo todo um corpo que lhe é interior ou exterior ao mesmo tempo? E também os drogados e os possuídos cujo corpo se torna um inferno, os estigmatizados cujo corpo se torna sofrimento, redenção e salvação, paraíso sangrante. Bobagem dizer, portanto, como fiz no início, que meu corpo nunca está em outro lugar. Quer era um aqui irremediável, quer se opunha a toda utopia. Meu corpo, de fato, está sempre em outro lugar, está ligado a todos os outros lugares do mundo. E para dizer a verdade, está num outro lugar que é o além do mundo. E em referência ao corpo que as coisas estão dispostas, é em relação ao corpo que existe uma esquerda e uma direita, um atrás, um à frente, um próximo e um distante. O corpo está no centro do mundo, ali onde os caminhos e os espaços se cruzam. O corpo não está em nenhuma parte. O coração do mundo é esse pequeno núcleo utópico a partir do qual sonho, falo, me expresso, imagino, percebo as coisas em seu lugar e também as nego pelo poder indefinido das utopias que imagino. O meu corpo é como a cidade de Deus, não tem lugar, mas é de lá que se irradiam todos os lugares possíveis, reais e utópicos. Depois de tudo, as crianças demoraram muito tempo para descobrir que têm um corpo. Durante meses, durante mais de um ano, não tem mais que um corpo disperso, membros, cavidades, orifícios, e tudo isso não se organiza. Tudo isto não se corporiza literalmente, senão na imagem do espelho. De uma maneira mais estranha ainda, os gregos de Homero não tinham uma palavra para designar a unidade do corpo. Por mais paradoxal que possa parecer, diante de Troia, sobre os muros defendidos por Héctor e seus companheiros, não havia corpo. Havia braços levantados, havia peitos valorosos, pernas ágeis, cascos brilhantes acima das cabeças. Não havia um corpo. A palavra grega, que significa corpo, só aparece em Homero para designar o cadáver. É esse cadáver, por conseguinte, é o cadáver, é o espelho que nos ensinam, enfim, que ensinaram os gregos e que ensinaram agora as crianças. Que temos um corpo, que esse corpo tem uma forma, que essa forma tem um contorno, que nesse contorno há uma espessura, um peso, numa palavra, que o corpo ocupa um lugar. O espelho é o cadáver. O espelho é o cadáver. O espelho e o cadáver assinalam um espaço à experiência profunda e originalmente utópica do corpo. O espelho e o cadáver fazem calar apaziguam e fecham sobre um fecho,
que agora está para nós selado. Essa grande raiva utópica que deteriora Ixi, eu vou ler de novo, tá, gente? Essa grande raiva utópica que deteriora e volatiliza a cada instante o nosso corpo. É graças a eles, ao espelho e ao cadáver, que nosso corpo não é pura e simplesmente utopia. Ora, se pensa que a imagem do espelho está alojada para nós em um espaço inacessível e jamais poderemos estar ali onde estará o nosso cadáver, se pensamos que o espelho e o cadáver estão eles mesmos em um invencível outro lugar, então se descobre que só utopias podem encarar-se sobre elas mesmas e ocultar um instante a utopia profunda e soberana de nosso corpo. Talvez seria preciso também dizer que o amor é sentir seu corpo se fechar sobre si, é finalmente existir fora de toda utopia, com toda a sua densidade, entre as mãos do outro, sobre os dedos do outro que te percorrem. Todas as partes invisíveis do seu corpo se opõem a existir contra os lábios do outro, os teus se tornam sensíveis. Diante de seus olhos semiabertos, teu rosto adquire uma certeza. A um olhar finalmente par, ver tuas pálpebras fechadas. Também o amor, assim como o espelho e como a morte, acalma a utopia do corpo, a acalma, a fecha como numa caixa, a fecha e a sela. É por isso que é um parente tão próximo da ilusão do espelho e da ameaça da morte, e se apesar dessas duas figuras perigosas que o rodeiam, se gosta tanto de fazer o amor, é porque no amor o corpo está aqui. Eu encerro literalmente com essa frase. Se gosta tanto de fazer o amor, é porque no amor o corpo está aqui. Gratidão.